Bom dia, meus queridos alunos. Sou o professor Biratã, professor de Artes e História. Hoje a gente vai estar tratando aí da revisão da avaliação de arte da turma do 7º ano, referente ao dia 27 de abril. Vamos tratar aqui da primeira questão. Observe a imagem, aqui tem uma imagem que a gente está trabalhando, e responda a questão abaixo. A pergunta é sobre a perspectiva, o que seria a perspectiva. Perspectiva que está relacionada à forma como a gente observa uma obra de arte, né? Uma pintura, um desenho. Então, a resposta seria: a perspectiva é um recurso utilizado para representar, num plano bidimensional, num suporte bidimensional, né? Vamos partir aqui para a nossa resposta, num suporte bidimensional, falando aí da perspectiva, figuras, corpos, paisagens e objetos tridimensionais. Paisagens e objetos tridimensionais. Então essa é a nossa resposta da questão número 1, tratando aí do conceito da perspectiva. Agora a gente vai estar aí trabalhando a questão número 2. Questão número 2, a gente tem mais uma imagem para trabalhar, uma imagem aqui do crepúsculo, né, que é o pôr do sol. E a pergunta é a seguinte: ela está presente nas pinturas, desenhos e nem sempre tão facilmente é visível. Ao centro dela está o ponto de fuga, estamos falando então a gente está falando aqui de uma linha que faz parte aí da estrutura do desenho, da obra de arte, e essa linha é a linha do horizonte. Estamos falando aqui da linha do horizonte, né? Que é ali a parte central, o elemento central da pintura, do desenho, da onde o artista ele vai estruturar a sua obra. Vai servir como referência aí do artista trabalhar a sua obra, desenvolver a sua obra. A questão número 3, a pergunta é a seguinte: é uma referência para o pintor, fica no centro da tela e por ele passam diversas linhas que dão forma ao trabalho do artista. Na questão número 3, a gente está falando do ponto de fuga. Ponto de fuga, que é de onde vai partir ali outras linhas do desenho, da imagem, da obra de arte, que vai estar assim dando forma ao trabalho do artista. Questão número 4, a gente tem aqui mais um desenho aqui, né, da Torre Eiffel, para a gente estar aqui observando. A questão número 4. E a pergunta aqui é a seguinte: há um elemento que pode mudar a perspectiva em relação a um objeto. Este elemento é então, dependendo do ângulo de visão que a gente se encontra, dependendo do lugar que a gente ocupa ao observar uma obra de artes, a nossa perspectiva pode mudar. E esse elemento ele é chamado de ponto de vista ou ângulo de visão. Então, dependendo aí do nosso ponto de vista ou do nosso ângulo de visão, muda-se a nossa perspectiva em relação a uma obra de arte. Ângulo de visão, então essa é a nossa resposta da questão número 4 aí da nossa revisão. Vamos passar aqui para a questão número 5. Questão número 5 traz aqui mais uma imagem que a gente está trabalhando. O afunilamento dessas linhas, tem aqui algumas linhas aqui que o artista trabalhou, em direção ao ponto, gera a sensação visual de profundidade. Como se chamam essas linhas? Essas linhas elas são chamadas tecnicamente de linhas de fuga. Linhas de fuga. Como a gente viu ali, vai passar pela linha do horizonte, pelos pontos de fuga. Essas linhas vão se chamar, portanto, linhas de fuga. E passando para a nossa questão número 6, a gente tem mais uma imagem aqui para trabalhar. Escultores renascentistas como Michelangelo e Donatello se inspiraram em que período? A gente tem aí
um período histórico que serviu de inspiração para esses artistas do Renascimento, e aqui o período é a Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica, né, ali na Grécia, Antiguidade Clássica, que é o período que serviu aí de inspiração para os artistas e pintores renascentistas. Vou passar para a questão número 7. Cite algumas características das esculturas renascentistas. Como característica das esculturas renascentistas, a gente vai ter a simetria e a proporção. A gente sabe que eles trabalhavam aí a questão da estética. A gente viu isso nas nossas aulas. Então, as características são simetria, proporção, dentre as características das pinturas e esculturas renascentistas, o equilíbrio. Vamos ter aí trabalhar essa questão do equilíbrio. O equilíbrio e o movimento. Então, as características aí das esculturas, das pinturas e das obras de arte do período do Renascimento serão essas aí. Passando para a questão número 8. Durante o Renascimento, desenvolveu-se o domínio e a perícia de materiais como. A gente sabe que durante o Renascimento foi desenvolvido novas formas de fazer esculturas, pinturas, né? E isso foi se aperfeiçoando, e a gente vai trabalhar agora a questão do mármore. Um dos elementos aí que vai inovar essa forma de fazer arte aí nas esculturas será o mármore. Dentre outros elementos aí, a gente tem a pedra e o bronze. Né? Uma das pedras ali, inclusive, é a pedra sabão, que era bastante usada para fazer esculturas. O bronze, o metal aí, o bronze. E a gente vai ter aí também a madeira sendo aí muito utilizada nesse período renascentista. A madeira e a terracota. Terracota, né? Extraída ali um tipo aí de, como se fosse uma argila, que vai ser também bastante usada nessas obras de arte aí do período do Renascimento. Passando para a questão 9, a gente tem aqui, né, a foto do Michelangelo Buonarroti, e a questão pede para a gente citar pelo menos duas obras desse artista. A gente vai citar aqui o Davi, né, aquela escultura lá do Davi, do Michelangelo, e a Pietà, que é mais uma obra aí do nosso artista aí, Michelangelo, do Renascimento contemporâneo aí do Leonardo da Vinci e de outros grandes artistas. A gente vai dar uma apagada aqui para poder dar seguimento à nossa correção. E vamos passar aqui para a nossa questão de número 10 da nossa revisão. Questão número 10, a gente vai ter mais uma imagem para trabalhar. Questão número 10, a gente tem uma imagem para trabalhar novamente. É o rosto do Donatello, né? Mais um escultor e um pintor do período do Renascimento, e pede para a gente citar duas obras desse artista. A nossa questão número 10. E as obras dele, a gente pode citar aqui o São Jorge, que é uma escultura lá que ele, né? Essa obra que ele desenvolveu do São Jorge, do período ali renascentista. Temos aí também a Judite e o Holofomes, que são obras aí do Donatello. Então, finalizando aqui a nossa questão número 10, a gente vai fazer agora a nossa questão número 11, na nossa revisão. Aqui a questão número 11 pede para a gente citar três características das obras de Donatello, e como característica das obras deles a gente tem, primeiramente, aí a harmonia. Lembrando que essas características são, né, desenvolvidas e inspiradas no período da Antiguidade Clássica Grega, ali por volta do século VIII, na Grécia Antiga. Então a gente vai ter a harmonia, a proporcionalidade como características aí.
E para fechar, a gente tem o dinamismo, né? Dinamismo que é referente a toda essa questão e impressão que a gente tem quando observa uma obra de arte, né? Essa questão aí do movimento, da vivacidade que existe ali naquela escultura ou naquela pintura. Questão número 12. A gente tem aí mais uma imagem para a gente estar observando. Artistas ali tocando seus instrumentos no período renascentista. E pede para a gente citar dois estilos musicais que coexistiram, viveram, né, conviveram paralelamente durante o Renascimento. E a gente vai ter aí a música sacra, como estilo musical que perdurou ali, que conviveu paralelamente, com outro estilo, a música sacra, que era a música executada ali pela Igreja Católica, né, que era a religião predominante na época, e concomitantemente, aí, coexistindo paralelamente, a gente vai ter a música profana, que seria a música secular. Música profana que foi muito perseguida pela Igreja Católica e, por fim, começa a coexistir harmonicamente, depois de muito tempo, com a música sacra. Passando para a nossa questão número 13. Em termos musicais, o Renascimento surgiu por volta de, pede para citar aqui a época, e se estendeu até o fim do século, pede para citar aqui também o século. Então o Renascimento ele vai começar, né, por volta do ano de... A música vai surgir no Renascimento. A música vai surgir por volta do ano 1430, né, para marcar aí a cronologia, 1430, né, e vai se estender até o século XVI, que é o período aí até onde dura o Renascimento, século XVI. Passando para a nossa questão número 14, pede para a gente estar falando aqui sobre polifonia. Polifonia, né? Vamos dar uma apagada aqui para a gente poder estar trabalhando aqui a questão 14. Fala sobre a polifonia, que era uma técnica ali muito usada durante a música renascentista, esse período da música ali, de surgimento da música renascentista. Era uma técnica de composição. Polifonia era uma técnica de composição muito usada ali pelos músicos da época. Técnica de composição que produzia uma textura sonora específica, que produzia uma textura, né? Um resultado ali musical específico. Falando ainda sobre a polifonia, né? Duas vozes ou instrumentos se desenvolviam, duas vozes ao mesmo tempo, paralelamente, ou instrumentos se desenvolviam ao mesmo tempo. Então, basicamente, a polifonia, essa técnica, era isso, era a execução de um ou mais instrumentos, de uma ou mais vozes ao mesmo tempo. Essa era aí uma das técnicas usadas na música renascentista. Passando para a nossa questão número 15. Questão número 15 traz mais uma imagem que a gente está observando. E a pergunta é: em que século e por volta de que ano surgiu o teatro na Itália? Né? Paralelamente aí à música, surgiu também essa manifestação artística que era o teatro renascentista. E isso vai acontecer no século... Vai acontecer ali por volta do século XVI. Século XVI, né? E por volta do ano, para ser mais específico, por volta do ano
de 1545, por volta no ano de 1545. Então surge ali os princípios do teatro ali renascentista. Bom, gente, essa é a nossa revisão do 7º ano e a gente se encontra aí no próximo vídeo.